Fala pessoal, nesse vídeo você vai ver Casagrande, Craque Neto, Benja, Pilhado, vai ter o pessoal do Donos da Bola Rio, vai ter informações Sport TV e ESPN sobre o próximo confronto do Botafogo, que é contra o Atlético de Madrid, e esse pessoal todo que eu citei aqui vai falar sobre o jogo épico, a vitória épica do Botafogo contra o PSG. Muitos falaram groselha antes do jogo e esse será o assunto do próximo vídeo, mas esse vídeo aqui tem aí a chuva de elogios que o Botafogo recebeu merecidamente de todos os cantos da mídia brasileira. Vamos pro vídeo e depois a gente conversa. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho, porque ativando o sininho você vai receber aviso de todos os vídeos que não tem hora para postar. Não tem horário para postar, posto meio-dia, posto qualquer horário eu posto vídeo. Então, ativa o sininho para quando receber, chegar um vídeo novo no canal. E tem muito vídeo. Anteontem foram 6 vídeos, no outro dia foram 5, 6 também. Hoje vão ser uns 5 ou 6 também. É muito vídeo todo dia. Então, ativa o sininho para não perder nenhum aviso de conteúdo novo aqui no canal. Bora pro vídeo, depois a gente conversa. Verdade. E o Flamengo com 2 vitórias, assim como o Botafogo se prepara para enfrentar o Atlético de Madrid na terceira rodada, depois da grande vitória sobre o Paris Saint-Germain. E o André Linares chega agora no nosso Sport Center trazendo as informações do Fogão. Aqui na Califórnia, sábado de treinamento para o Botafogo fechado para a imprensa, o técnico Renato Paiva preparando a equipe para na segunda-feira enfrentar o Atlético de Madrid na última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes. Depois da grande vitória em cima do PSG, talvez um dos pontos que o treinador do Botafogo precise levar em conta seja a condição física dos jogadores para definir qual será a equipe titular nessa partida. Quem estava feliz da vida depois da vitória sobre a equipe francesa foi John Textor, presidente da SAF do Botafogo. Vamos ver o depoimento dele na Botafogo House. Question by the European press yesterday. And they asked me, was beating PSG the greatest victory in the history of your club? And I laughed. Yeah. I said, you don't know. You don't know the most traditional. You don't know the glorioso. That was just one game against a European team. I said, no, the most important trophy in the history of our club is Copa Libertadores. O Botafogo vai se classificar como o primeiro do grupo, até mesmo com um empate. Em caso de derrota por não mais do que 2 gols, avançaria para as oitavas de final como segundo do grupo. Por isso, do lado do Atlético de Madrid, a preocupação não apenas em vencer, mas anotar muitas vezes. E quem falou sobre isso foi Julián Álvares. Ganamos, hicimos un gran partido y después el resultado no nos favoreció. Tenemos que hacer varios goles, así que nada, pensando ya en eso, depende de nosotros. Bueno, tenemos que hacer un gran partido, que salga casi todas las cosas bien, intentar hacer las situaciones que tengamos, meterlas para bueno, hacer los goles que necesitamos. Botafogo e Atlético de Madrid fazendo um treinamento na manhã de domingo aqui na Califórnia. Depois também entrevistas coletivas dos treinadores Renato Paiva e Diego Simeone. E segunda-feira, meio-dia no horário daqui de Los Angeles, 4 da tarde do Brasil, tem Botafogo e Atlético de Madrid no Rose Bowl. Sofia Miranda, Botafogo, tem de uma vitória histórica. Tudo bem, Sofia? Oi, Luiz, tudo bem com você? Abraço para você e para todos os amigos. Estamos aqui em Santa Bárbara, um dia muito agradável. Hoje o Botafogo fez um treino fechado e amanhã faz o último treino antes de enfrentar o Atlético de Madrid, jogo que vai ser na segunda-feira no Rose Bowl, o estádio de Los Angeles. E a gente fica com aquela dúvida se o técnico Renato Paiva vai manter o time que enfrentou o PSG, que venceu por 1-0, com o Alain no meio de campo, ou se ele vai voltar com o Mastriani no ataque ou com o Cuiabano ali na ponta esquerda. Vamos descobrir amanhã o que ele vai fazer. Agora eu quero saber as informações do Palmeiras com meu amigo Edgar Alencar. Você acha então que os jornalistas flamenguistas estavam torcendo para o Botafogo? Nós, todos os brasileiros, a gente, tirando sarro, tô falando por mim, é 8-0, 5-4, 7-7. Cara, o Botafogo que merece os aplausos. O futebol brasileiro. Que futebol brasileiro que nem é convocado para a seleção brasileira? E o cara que fez o gol, Igor Jesus, foi convocado de novo? Vocês da imprensa do Rio falam disso? Vocês que sempre desprezaram de uma maneira muito forte o Botafogo. A maioria de vocês.
Botafogo é vice-campeão brasileiro, campeão da Libertadores e conseguiu uma vitória importantíssima e está classificado para a próxima fase. E aí? Agora, nosso Botafogo é o caralho, meu irmão. O Botafogo é o do Botafogo, não é do torcedor, meu irmão. O Botafogo representa o Brasil, não, o Botafogo representa o Botafogo. A torcida do Botafogo, os caras que sofreram, que foram maltratados nos últimos anos. Tanto é que nesse ano todo mundo metendo pau no Botafogo. Agora, olha, o Botafogo é brasileiro. Não, o Botafogo é do Botafogo, irmão. Parabéns ao Botafogo. O PSG odiou perder para o Botafogo. Vocês não sentiram isso também? O Kvaratskhelia tava puto. Donnarumma tava puto no final do jogo. Eu achei que eles entraram falando, pô, vai ser mole. Vamos empatar esse aqui. E depois falaram, ih, cara, os caras estão comendo a bola. Os caras estão arrancando grama. Aí a hora que foi subir, já era. Porque o Botafogo tava fazendo uma partida perfeita. E o mais importante para mim, como eu falei na abertura, para quem não estava aqui, é a concentração do Botafogo. O Botafogo não perdeu o foco em nenhum segundo e é super difícil. Ainda mais com pausa. De não relaxar. Não se expor, não perder a pegada em nenhum momento. Os caras jogaram mesmo a final. Os caras jogaram como se estivesse com um jogador a menos, jogando uma final de Champions League contra o Paris Saint-Germain. Foi de uma entrega, de um coração, que poucos times conseguem. É raro a gente ver isso aí, o coração. E eu acho que o que mais comove a gente hoje, quem não torce o Botafogo, que é São Paulino como eu, os corintianos, tem palmeirense no chat, pô, torci muito pelo Botafogo. Eu acho que o que mais comoveu todo mundo, assim que falou, pô, vamos torcer pelos caras, foi coração. Vocês concordam comigo, chat? Tava muito claro que ali, assim, não tem nada a ver com o bicho que eles iam ganhar, nada a ver com o prêmio que o John Textor ia oferecer, não tem nada a ver com a FIFA, ou com a Copa do Mundo de Clubes, ou com o dinheiro de passar para as oitavas de final. Não tinha nada a ver. Era só o Botafogo, que é um dos maiores clubes da história do Brasil, representando o futebol brasileiro, tentando dar uma paulada no maior time do mundo hoje, o melhor time do mundo, que é o PSG. Maior não, o melhor time do mundo, que é o PSG. Que partida incrível que fez o Botafogo contra o PSG. Porque um jogo de futebol não é só a técnica do jogador, não é só a tática, não é só a força física, a disposição, a intensidade do jogo. Tem uma coisa que em grandes jogos decisivos, aparece mais quando dá certo, que é uma escolha de estratégia. O Renato Paiva, ele foi perfeito na estratégia dele. É claro que a gente vem falar agora que foi perfeito, porque ganhou por 1-0. Mas o Botafogo não deu uma chance clara pro PSG. A parte defensiva, como um todo, desde os atacantes até os zagueiros e o goleiro, foi perfeita. Não teve uma falha, não deram um espaço. O PSG, que é uma equipe muito técnica, muito rápida, não conseguiu achar um espaço para um toque de bola, para um passe, para uma enfiada de bola, não conseguiu colocar a intensidade que gosta de colocar, não conseguiu empurrar o Botafogo para trás, porque o Botafogo já estava atrás, esperando só o PSG chegar para fechar os espaços. A dupla marcação, tripla marcação às vezes, a chegada na frente da área, para não dar nenhuma visão de espaço para o Vitinha, por exemplo, para enfiar uma bola, não deu espaço para os jogadores de lado, Barcolar, Kvaratskhelia, partir para cima e driblar, entrar em diagonal para finalizar, nada, não aconteceu nada. Foi um jogo dominado pelo Botafogo, pela estratégia que eu estou falando. Porque se você for olhar a posse de bola, o PSG teve muito mais posse de bola, mas não teve o domínio da estratégia. O Luiz Henrique pensou num jogo, e o Renato Paiva pensou num outro tipo de jogo para evitar exatamente aquilo que o PSG mais gosta, de colocar o adversário na roda. E não conseguiu. O time acompanhava a bola para um lado, para o outro. Quando vinha de frente, estava tudo fechado no meio, ia para um lado, ia para o outro. E a defesa, o meio campo, junto com os atacantes do Botafogo, eles dançavam de um lado para o outro de acordo com a troca de passe do ataque do PSG. Numa jogada em velocidade no primeiro tempo, o Igor Jesus foi lá e fez o gol, que é um ótimo centroavante. Estava sendo convocado pelo Dorival lá atrás. Depois parou de ser convocado, não sei porquê. Agora o Ancelotti tem que começar a olhar para esse jogador também com mais importância, com mais interesse, porque é um ótimo centroavante, segurou a bola na frente quando ela chegou, quando teve a chance de matar o jogo, matou o jogo, foi 1-0, merecido o Botafogo. O campeão brasileiro e o atual campeão da Libertadores venceu o campeão da Champions, o campeão francês, o campeão da Copa da França. Isso não significa que esse é melhor que aquele. A estratégia do Renato Paiva foi perfeita e os jogadores colocaram em prática da melhor maneira possível. Foi merecida a vitória. Parabéns ao Botafogo. Quem diria? No mês passado, o Paris Saint-Germain meteu 5-0 numa final de Champions League em cima da Inter de Milão e hoje perdeu por 1-0 para o Botafogo. Não tem a menor dúvida, o resultado mais improvável da história do futebol mundial aconteceu hoje.
E a maior vitória da história do Botafogo foi hoje. Talvez não, com certeza. O Paris Saint-Germain entrou com a mão mala em campo, achando que ganharia fácil, a hora que quisesse. O Botafogo entrou lá na humildade, super bem, taticamente, o time aplicado, com vontade. E o Igor Jesus, naquele contra-ataque, fez 1-0. É surpreendente. E eu vou falar, não vou negar, não. Eu me ferrei, ó. Eu aqui, ó, na KTO, na minha pecinha de hoje, eu perdi tudo. Eu fui seco no Paris Saint-Germain. Era piadinha o tempo inteiro. E aí a gente tem que falar a verdade. As piadas nas redes sociais eram: se a Internacional perdeu de 5-0, o Botafogo vai perder de 10 para o Paris Saint-Germain. Se o Atlético de Madrid perdeu de 4 e a Internacional de 5, o Botafogo vai perder de 12, de 9. As piadinhas não paravam. E o Botafogo hoje calou a boca das redes sociais, das piadas dos rivais, porque o que o Botafogo fez hoje foi histórico, sim. E foi histórico para quem é torcedor do Flamengo, foi histórico para quem é torcedor do Vasco, do Fluminense, do São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians, pro brasileiro, porra. Porque o que o Botafogo fez hoje, com o melhor time do mundo, o time que é uma unanimidade, que joga o melhor futebol do mundo no momento, o Botafogo jogou de igual para igual e o Botafogo teve culhão. Não ficou amarelando, querendo levantar os rivais, tratando os rivais com medo, com idolatria. Não! Quando teve que dar porrada, deu. Quando teve que jogar junto, chegou. Tentou, criou chance, fez gol. Então, o que esse Botafogo fez hoje foi gigante. E hoje, o botafoguense, o time do Botafogo, o treinador, o John Textor, que é o dono, hoje eles podem e devem tirar muita onda. Porque o que foi feito pelo Botafogo hoje vai ficar para sempre na história. Desde que o Corinthians venceu o Chelsea em 2012 na final do Mundial, um time brasileiro nunca mais tinha vencido um time europeu. E o Botafogo acaba com esse tabu de 13 anos, com personalidade, coragem, futebol, e mostrando para o mundo que os times brasileiros são fortes e que eles não devem muito para os europeus, não. Foi foda. Boa tarde para você ligado no Donos da Bola. Comemora a torcida do Fogão, porque o glorioso macetou o PSG. Atropelou, macetou o PSG. Aumenta, Pedrinho. Olha o time do Fogão hoje. Bom dia! Chegou no metrô, olá, tudo bom? Chegou no trabalho. Opa! A torcida do Botafogo hoje. Só naquele clima, naquela pegada maneira. Bom dia para quem está nos Estados Unidos, 11 da manhã aqui. Histórico o que o Fogão fez. Aumenta, Pedrinho. Bota o 2 paradas para cá. Bota o hino também, não tem problema. 1-0 Fogão. Aí, tu vai falar assim para mim: ai, mas o PSG teve 75% de posse de bola. Tô nem aí! Ai, mas o PSG trocou 800 passes e o Vitinha joga muito. Cadê? Tá no bolso do Marlon Freitas até agora, meu filho. Ai, porque o PSG, o dono, não tô nem aí. Fogão foi lá. O campeonato nessa fase é ponto, filho. Vitória é 3 pontos. Nosso Fogão foi lá e... Prepara. É isso. Naqueles piques, não é segredo. Fogão macetou. E outra coisa. Daqui a pouco eu vou falar aqui da Superbet. Daqui a pouco vai ter o VAR da Odd. Que a gente trouxe aqui ontem, 5h20, pra tu não passar um feriado duro, que tu tá duro, que eu sei, que já tá quase no final do mês, tá rezando pra chover. Eu coloquei aqui, 5h20 a odd, quem veio na minha, pegou o investimento, multiplicou por 5h20, esquece. Botou 100, tá com 15h20. Vai levar a cremosa pra comer o japa. X-tudo é bom? É bom. Se botar um ovinho dentro, melhor. Mas um Hot Filadélfia é um Hot Filadélfia, né, filho? Vamos lá, bota ele na tela pra mim, Flávio Amêndola e Fernandão. Que hoje eu tô no 220, hein, Fernandão? Comprei um Super Coffee americano, tô naquele pique. Bota pra mim aí. Tá com o casaco do James Dean de novo. Boa tarde, Amêndola. Boa tarde, Fernandão. Que alegria! A cidade hoje está em preto e branco. Hoje, o estado da Flórida está preto e branco, porque o Fogão amassou o PSG. Boa tarde, bom dia. Boa tarde, Getúlio Vargas. Bom dia, Getúlio Vargas. Boa noite, Getúlio Vargas. Eu falei ontem aqui, no início do programa, eu nunca vi algum time ganhar de véspera. O jogo é jogado. Lambari é pescado. Botafogo competiu. Botafogo foi intenso. E o Botafogo fez história para o mundo inteiro ver. Grande jogo do Botafogo, especialmente da primeira metade ali do primeiro tempo. No segundo tempo, melhor ainda. Mereceu a vitória. E o Botafogo tem tudo para ser líder do grupo da morte.
Olha a mensagem que o Botafogo está passando para o mundo. Se alguém ainda tinha alguma dúvida em relação ao Botafogo, acho que não existe mais essa dúvida. E outra coisa, o tempo inocentou ele, o nosso parceiro Carlos Alberto. O tempo inocentou Carlinhos, porque Carlinhos falava, jogar lá naquele tapete é muito bom. Porque... Aí todo mundo, Carlos Alberto é maluco, tomou um tchuguere. O tempo, Fernandão, inocentou, porque o Porto tomou um baile, o Benfica tomou um baile, o Borussia Dortmund tomou um baile, o todo-poderoso Real de Madrid tomou um sufoco do Al Hilal. Parecia que o Real Madrid era o azul. Ontem, Botafogo ganhou do PSG. Então não pode o Flamengo me inventar de fazer uma vergonha hoje. Eu nem vim trabalhar amanhã, se bem que amanhã é sábado. Graças a Deus também. Boa tarde, Fernandão. Bom dia para quem tá na Flórida. Bom dia para você, GV, e para a galera aí que tá acompanhando a TV Connect. Boa tarde para esse povo maravilhoso que está aqui com a gente. Boa tarde, Flávio Amêndola. Tudo bem, meu querido? GV, o Botafogo fez o que a gente imaginou que pudesse fazer se competisse no nível. A gente sabia da dificuldade do jogo, mas o Botafogo mudou a estratégia, foi muito legal ver a coragem do Renato Paiva, que tem que levar mérito também por isso. Não foram só os jogadores, a galera dá pancada no cara quando tem que dar. Eu acho até que tem dado muita pancada nele, mas a ideia de jogo, o comprometimento do Botafogo foi impressionante. Muito legal ver o que aconteceu ontem, já ver e participar da história sendo escrita no futebol mundial. Demais! Você tá falando bonito pra caramba, depois você botou esse casaco aí do David Carradino, da década de 70. Agora eu vou falar uma coisa, sabe o que eu amo? Edu, se eu tiver aqui em outra câmera, você é minha vida, porque eu tô cheio de câmera. A volatilidade de vocês, não de vocês, do Donos da Bola, não. E aqui tem uma coisa do mundo. Porque o Botafogo não foi bem contra o Seattle Sounders, não foi. Tomou sufoco, os caras tiveram mais posse de bola, apesar do Botafogo ter vencido. Aí, todo mundo falou assim, o Botafogo vai voltar pra casa, Gabi Show. O Botafogo vai pegar o motorhome, o Fifth Wheel, e vai voltar pra casa. Aí o Botafogo foi lá. A gente vai discutir isso. Porque o PSG teve não sei quantos por cento. Irmão, era vitória, meu irmão. 3 pontos, acabou. E agora o Botafogo... O nosso Belo Cinegra acabou de mandar um WhatsApp. Quero ver quem vai enfrentar o Botafogo dia 13 na final. Já virou isso, filho. É a loucura, e eu gosto dessa loucura. É 880. Não vem ser morno perto de mim, não. Vá pro inferno. Não quero ninguém morno perto de mim. Pô, tu é gelado, cold, as a ice cream. Você é hot, Deixa pra lá, né? Vamos fazer o seguinte, histórico. O Fogão venceu o PSG por 1-0 e tá com um pé e meio. Como é que é meio? Um pé e meio me quebra. Como é que é, Gabriel? Um pé e meio? Um pé e meio. Nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. E o nosso Júlio Gomes conta pra gente tudo que rolou. Vamos ver. Dizem que tem coisas que só acontecem com o Botafogo. E sabem do que mais? Para ganhar do PSG campeão da Europa, que vinha passando o carro sobre todo mundo, só o Botafogo mesmo. O Paris criou 2 chances no comecinho, com Kvaratskhelia pela esquerda. Mas depois do ajuste feito por ali, o plano de jogo do técnico Renato Paiva funcionou de forma perfeita. Linhas fechadinhas não permitiam ao Paris criar nada. E no contra-ataque, o passe perfeito de Savarino encontrou Igor Jesus do jeito que ele gosta. Ele dançou na frente de Pátio e de Beraldo, substituiu Marquinhos e tocou para fazer 1-0. Era o gol da vitória e uma comemoração que já está na história do Rose Bowl. No segundo tempo, o Botafogo chegou a ter alguns contra-ataques, mas não conseguiu fazer o segundo. Luiz Henrique mandou a campo 3 dos titulares que havia poupado, e o PSG melhorou. Mas a barreira formada por Jair e Barbosa dentro da área era simplesmente intransponível. O técnico do PSG até elogiou demais, disse que ninguém se defendeu tão bem ao longo da temporada como o Botafogo. E o fato é que a máquina do PSG emperrou. Para mim, esse jogo tem um peso, uma história muito grande. Quando eu olhei para meus filhos na arquibancada, vi a minha família aqui me prestigiando, no primeiro mundial de clubes, eu acho que, para mim, esse jogo entra como favorito na minha história.
Foi um jogo épico para lavar a alma, não só dos botafoguenses, mas de todos os brasileiros, que passaram 13 anos sem ver uma vitória sequer de um time sul-americano contra um europeu. O Brasil é o país do futebol, sempre vai ser. Como te falei, chegamos aqui, fizemos história, pretendendo fazer mais história. Para se classificar para as oitavas de final da Copa do Mundo, o Botafogo pode até perder para o Atlético de Madrid no jogo que será disputado segunda-feira, aqui mesmo no Rose Bowl, mesmo estádio da vitória épica sobre o Paris Saint-Germain. Se perder por 1 ou 2 gols de diferença, o Botafogo se classifica em segundo lugar. Se perder por 3 ou mais gols, aí é problema. Só passaria se o PSG tropeçasse contra o time do Seattle Sounders. O Atlético de Madrid ainda manteve as esperanças de classificação ao bater o Seattle Sounders por 3-1. No primeiro tempo, o time espanhol empilhou chances, uma atrás da outra, até que Barrios, finalmente, abrisse o placar. O segundo tempo começou frenético, com 3 gols rapidamente. Witzel fez 2-0 para o Atlético. Aos 5 minutos, o Seattle já descontava com Rusnak. Mas aos 10, Barrios, de novo, fez 3-1. Na última rodada, o PSG viaja a Seattle e Botafogo e Atlético se enfrentam em Los Angeles. Bem, muito bem. Bom de ver, né? Bom quando a gente vê time brasileiro deitando e rolando, jogando bola, vencendo, independentemente da dificuldade, mas também não dá para esperar outra coisa. Se você espera que o atual campeão da Champions League, que amassou a Inter na Internacional de Milão na final, que o Botafogo fosse jogar um jogo com 90% de posse de bola, tinha que inverter. Eu quero trazer aqui agora a opinião da galera. Amêndola, acho que nem o mais otimista botafoguense, ele podia até torcer para isso, mas esperar que o Botafogo fizesse um jogo de certa forma até consistência e vencer é só quando acaba o jogo, né? Que o juiz apita o final do jogo e foi uma comoção, né? Muito maneiro de ver, né, Bigode? Muito legal, GV. Acho que o mais legal disso é a gente ver uma comunhão entre os brasileiros, né? A gente vê torcedores de Flamengo, Vasco, Fluminense, Corinthians, Palmeiras, todos torcendo pelos times brasileiros. Ontem, inclusive, na hora do gol do Igor Jesus, que ele sobe naquela placa e alguns torcedores vêm ao encontro dele, tem um cara com a camisa do Grêmio que tá ali abraçando o Igor Jesus. Eu até achei curioso na hora, mas eu acho que isso mostra como os brasileiros estão torcendo pelos próprios brasileiros, independente da cor que esse time vista. Eu acho que dentro do jogo, o Botafogo, como já era de se esperar, no início teve um pouco mais de dificuldade. Eu acho que ali até 15, 20 minutos do primeiro tempo o PSG foi dominante. Muitas jogadas invertidas para o Kvaratskhelia pelo lado esquerdo e ele já dominava de frente. E esse é um jogador que ele é muito direto, ele é incisivo. Com ele não tem firula, cortar para trás, ele vai na direção do gol, foi isso que ele fez. Com 4 minutos a gente tinha 2 finalizações do Kvaratskhelia. E ele estava levando muita vantagem em relação ao Vitinho, porque muitas vezes ele estava nesse 1 contra 1. A partir do momento que o Paiva conseguiu corrigir isso, o PSG não conseguiu mais criar tantas oportunidades claras. E aí o Botafogo começou a se sentir um pouco mais confortável, começou a encontrar alguns espaços para contra-atacar, até que chega o gol do Igor Jesus, num lance que eu acho que a gente tem que valorizar e muito a briga do Arthur, porque ele vai em 2 pés de ferro e ele não perde, ele briga, ele ganha, ele disputa, e aí já sai, a bola sobra para o Gregory, que aí ele dá no Marlon Freitas dá no Savarino, e o Savarino, de uma forma muito inteligente, já conecta o Igor Jesus, e aí ele sai no mano a mano com o Pátio. Tem um pouquinho de sorte também, mas os grandes jogadores têm que contar com a sorte, porque aquela bola ainda desvia no Pátio antes de entrar. E aí depois o Botafogo, para minha surpresa, conseguiu controlar bem o jogo. O PSG teve, obviamente, algumas oportunidades, mas nada tão claro assim que você fala, nossa, na cara do John. Talvez teve aquele lance do Gonçalo Ramos, que a bola bate nele, e aí o John, a sorte que foi em cima do John. Mas um segundo tempo do Botafogo, para mim, surpreendente. Do início ao fim, uma equipe muito consistente. O Renato Paiva, ele acertou muito na entrada do Alain. A gente até falava sobre isso ontem aqui, que o Cuiabano poderia ter sido essa opção também. Mas o Alain, acho que ele mostrou o motivo dele ter sido escolhido.
Então agora o Botafogo se coloca numa situação extremamente confortável dentro do grupo. Para ser eliminado tem que perder por 3 ou mais gols de diferença e o PSG tem que ganhar. Então eu acho que o Botafogo está com um pé e meio, como você disse na abertura do programa, nas oitavas de final. E não podemos esquecer, viu, Getúlio Vargas? Mais 11 milhas de reais por conta da vitória ontem diante do PSG. E outra coisa, Bigode, a gente falou isso aqui, eu não me lembro, acho que era o Rodrigo, o nosso Paco, não o Pátio, o zagueiro. O Paco, zagueirão que jogou com o Fernandão na Alemanha, jogou Libertadores, jogou Champions League, estava aqui no programa com a gente. A gente brincava na pelada, vocês lembram bem, quando o cara não tocava pra ninguém, chutava tudo pro gol, chamava de Mirandinha. Sabe por que o Igor Jesus fez aquele gol mesmo com o Pátio entre ele e o goleiro e a bola desvia no Pátio e entra? Porque chutou. Exato. Espero que o seu Everaldo, atacante do Fluminense, bote esse gol em looping. Ou vá aqui na lousa, igual a professora fazia lá no Hernani Farias e São Gonçalo. Eu devo chutar pro gol. Eu devo chutar pro gol. Eu devo chutar. Escreve 100 vezes na cara do gol. Eu vou chutar pro gol. Porque negócio de tocar pro coleguinha. Eu sou altruísta. Ah, pô. Não me enche. Você chegou a ver o gol do Flaco Lopes, ô GV? O que é, jovem? Não Você entendi. chegou a ver o gol do Flaco Lopes, do Palmeiras, contra o Al-Ahly ontem? Vi. É uma situação semelhante à do Everaldo. Lopes. Pois é. Fernandão, rapaz, esse Botafogo, hein? Que semana passada o povo tava duvidando dele, lá em Seattle, contra o Seattle Sounders, e agora todo mundo já... Botafogo tá finalista, tá na final, porque é impossível o Botafogo ficar de fora. Vai amassar o Atlético de Madrid, é impossível o Botafogo ficar de fora da próxima fase, não tem mais como, não vai tomar de 3 do Atlético de Madrid. Gostou do Botafogo de ontem? O Luiz Henrique fala que foi o time que melhor se defendeu contra ele na temporada, irmão. Demais. Na temporada. Nós estamos falando de Champions League. Mérito total pro Renato Paiva, que há pouco tempo esses botafoguenses aí, tô falando dos Enzos, né? O de Radinho. Estavam fora, Renato Paiva, você não sabe de nada, vai pro Instagram, vou cantar pra minha mãe. Ai, mamãe, não tomou meu Yakult geladinho, hein? Os caras trabalhar, pô. Toma! GV, eu concordo com você com relação à reclamação exagerada contra o Renato Paiva e fico feliz pra caramba pela vitória do Botafogo. E esse lance que o Flavinho falou aqui é interessante porque tem que ser muito creditado também ao Renato essa vitória por ele ter mudado. A gente estava falando do Alan, do posicionamento do Alan. Eu falei ontem aqui que ia saber como o Botafogo atacaria o Paris Saint-Germain, e o Botafogo se defendeu de uma forma muito interessante, porque ele usou 2 extremos abertos, como faz normalmente, mas ele usou 3 caras por dentro. Ele dificultou muito a transição, os jogadores do PSG para transitarem no centro do campo, que é onde os caras gostam de jogar, o Vitinha principalmente, o Luiz Henrique ter tirado do jogo no início do jogo, o Ruiz e o... Como é que é o nome dele, Flavinho? Ai, meu Deus. João Neves, João Neves, volante. Esses caras transitam muito por dentro do campo. E quando o Botafogo conseguiu bloquear esse centro do campo, deixou o PSG só com os lados do campo para jogar. E aí, interessante, quando o Vitinho estava tomando um certo calor no início do jogo, do Kvaratskhelia, ao invés do Renato tirar um volante para ajudar ali, ou fazer o Arthur baixar até o final, não, ele empurrou o Gregóry entre os zagueiros e fez com que os zagueiros fizessem essa cobertura mais próxima, aí acabou com esse 1 contra 1, com essa vantagem que o Kvaratskhelia estava tendo de 1 contra 1 contra o Vitinho, e do outro lado também, quando o Doué ia para cima do Alex Telles, tinha um pouco de vantagem, o Barbosa encostava ali para fazer a cobertura, e aí o Botafogo, por vezes, ficava com uma linha de 5 e com uma linha de 4, quando a bola saía dessa zona de perigo. O Gregóry saía muito bem coordenado ao Botafogo, interessante pra caramba ver o comprometimento tático e físico do Botafogo, ganhando quase todos os duelos no centro do campo, lugar essencial para se vencer uma partida, e foi vencer esses duelos. O Flavinho foi muito bem, em que o Arthur, a gente vê o espírito, né? Eu já vi falar que brinca quando eu falo de espírito, o espírito de vencedor, que você acaba abdicando da tua característica, às vezes, de ser um time ofensivo, para se retrair e dar aquela estocada, né? Fatal, como aconteceu. O Igor Jesus é um cara que a gente sabe que ataca muitos espaços, seja ele entre o zagueiro e lateral, entre zagueiro e zagueiro. No gol do Botafogo aconteceu entre zagueiro e zagueiro, e quando o cara chuta pro gol, a chance do gol acontecer é de 50%. Ou vai no gol e entra, ou vai no gol e não entra. Ele arriscou, a bola entrou. E o Botafogo, você está falando da posse de bola, foram 75% aproximadamente de posse de bola do PSG, mas a contundência foi maior do Botafogo. O Botafogo acertou mais a bola no gol
do PSG do que o contrário. E o melhor lance, né, o lance mais claro de gol, na minha opinião, foi do Botafogo também. Vitinho, que fez um bom jogo mais uma vez, mais um cruzamento interessante dele pelo lado direito, que encontrou o Savarino, uma cabeçada em que ele acabou cabeceando no centro do gol, na mão do Donnarumma. Mas esse lance e o gol do Botafogo foram os lances mais perigosos da partida. Haja visto que o PSG teve 75% de posse de bola, e a gente sabe que o futebol moderno, GV, ele pode ser aquele jogo que é vencido por uma bola, aquele jogo que você, quando tem 1%, né, como o nosso querido Marlon Freitas falou no fim do jogo, 1% pra gente era muita coisa, e esse 1% foi crescendo durante o jogo, foi se tornando mais sólido, e o Botafogo venceu o jogo. É óbvio que tecnicamente não foi um jogo muito interessante de nenhuma das duas partidas, mas a solidez da vitória do Botafogo mostra que jogos assim podem ser vencidos contra qualquer equipe do mundo. Demais! Bom, ninguém é maluco, né? A gente vai botar os números do jogo aqui na tela, e obviamente que teve uma superioridade de posse de bola. Bota os números pra mim, Ferinha. E o pessoal fica falando, pô, vocês são doidos. Parece que o Botafogo foi superior o jogo todo. Ninguém tá falando isso. O Botafogo precisava de 3 pontos. Essa primeira fase você precisa pontuar. Pontuou, você classifica. Não tem... Pô, 75% de posse de bola. 749 passes contra 260 do Botafogo. É gritante a diferença. É gritante. Mas, gente, futebol, além de tudo isso, tem que ter eficiência. Falei igual o Tite. 16 finalizações do Botafogo contra 4 do Botafogo. Só que das 4 do Botafogo, uma entrou. E das 16 do PSG, 2. Então, assim, o Botafogo faturou 3 pontos. O que eu acho, se eu pudesse dar uma sugestão para os botafoguenses, 15 faltas cometidas contra 11, 2 cartões para o Botafogo, o PSG não tomou cartão. Se eu pudesse dar uma sugestão para o torcedor botafoguense, pode voltar para mim aqui. É uma frase, se eu não me engano, é do Jorge Ben. Não sei. Que a prudência e caldo de galinha nunca fizeram mal a ninguém. Prudência por quê? Porque há 2 anos atrás, naquela época do Brasileiro, ganhou. Quando perdeu foi uma frustração gigante. Eu acho que o torcedor do Botafogo tem que comemorar mesmo, tem que zoar o colega. O Belo tá mandando... O Belo não aparece no WhatsApp tem 2 anos. Hoje mandou mensagem. Tem que comemorar um baita de um feito. Agora, pezinho no chão. Porque no Mundial foi assim, tomou-lhe uma porrada do Pachuca, voltou com um rabinho entre as pernas. Não acho que vai acontecer, mas o time do Atlético de Madrid é um bom time. Se o Botafogo, Deus me livre, tem madeira aqui? Não, que aqui é tudo moderno, é tudo LED. Deve ter uma madeira no chão. Também é cimento. Perde de Deus me livre, fica fora, vai ser uma frustração do tamanho do mundo. Então, assim, comemore. Agora, prudência e caldo de galinha nunca fizeram mal a ninguém. Me deixa tranquilo, porque os líderes do Botafogo, queria Fernandão e Amêndola lá na tela, são caras muito conscientes, principalmente o Marlon Freitas, que é o cara que vai chegar no vestiário e vai falar, ó, a gente vai olhar o Instagram agora, e o cara, o Fogão Gran, que são os caras, os Enzos que estavam xingando a gente, agora estão elogiando, todo mundo virou o melhor do mundo. Mas calma, a gente foi eficiente, a gente sabe que ainda pode melhorar. Hein, Bigode? Eu acho que o caminho é esse. Porque, assim, acho difícil o Botafogo ficar de fora. E eu não sei qual é o possível cruzamento do Botafogo na próxima fase. Posso olhar aqui. Mas tem muita coisa pela frente, né? É o grupo do Palmeiras. O Palmeiras, então, o Botafogo... Inter Miami... o Inter Miami hoje é o segundo, Isso, exatamente. GV, eu acho que se acontecer, vou até bater aqui, ó. Se acontecer do Botafogo perder por 2, 3 gols de diferença para o Atlético de Madrid, seja lá a diferença necessária para o Botafogo ser eliminado, eu não acho que isso vai acontecer com o Botafogo com nariz em pé, o Botafogo com salto alto, pelo contrário. Eu acho que esse time, ele já demonstrou pra gente que em muitos momentos delicados, eles conseguem se reerguer. Então eu acho que a fala do Marlon Freitas ontem, depois do jogo, ela é muito importante para a gente poder entender como é que funciona essa questão interna no Botafogo, né? Depois do jogo contra a Universidade de Chile, eu também já tinha entrevistado ele na beira do campo e ele não deixou de lembrar do jogo contra o Atlético Mineiro. Então você tem agora mais um jogo que você pode olhar para trás e falar, cara, olha o que a gente fez, olha o que a gente construiu. E eu não acredito que isso vá influenciar de uma maneira negativa os atletas dentro do campo. Pelo contrário, eles venceram o PSG, venceram o atual campeão da Europa, o melhor time do mundo nessa temporada, mas eu tenho certeza que a sede dos jogadores ela é muito maior
do que uma possível sentada no sofá para agora tá tudo bem, agora tá tudo tranquilo. Eu acho que esses jogadores têm fome, têm vontade de conquistar mais, de ganhar mais. E você imagina o Botafogo vencendo também o Atlético de Madrid na última rodada. O que seria esse Botafogo nessa Copa do Mundo de Clubes? 3 jogos, 3 vitórias, grupo da morte, 2 europeus. Então, eu acho que contra o Atlético, é claro que a postura pode ser até um pouco mais defensiva, já que tem uma boa vantagem pela frente. Mas eu não acredito que esse Botafogo vá deixar de jogar, vá abdicar de jogar por conta dessa vantagem. Eu acho que o Botafogo vai tentar fazer o melhor que pode e eu acredito que vai ser o suficiente para avançar para as oitavas de final. Eu vou botar na tela aqui agora, vou pedir o vídeo do Luiz Henrique, porque eu acho que isso é emblemático. O melhor treinador do mundo, campeão da Champions, um cara super respeitado, com fala sempre muito sucinta. Vamos ouvir o Luiz Henrique falando. Yo creo que hoy Botafogo ha sido el equipo que mejor nos ha defendido en toda la temporada, evidentemente en esta liga y en la Champions League. Creo que han estado muy bien, no han hecho un bloque bajo desde el inicio, creo que han sido muy eficientes, muy solidarios y luego han estado siempre con posibilidad de hacer transiciones, nos han hecho gol en una gran acción de Jesús y bueno, ha sido una inyección de moral para ellos y, repito, creo que han defendido muy bien. Nosotros, por contra, no hemos generado las ocasiones de gol que normalmente solemos crear. Estamos muy acostumbrados a trabajar contra bloques bajos, pero siempre es difícil atacar un equipo que defiende bajo. En este caso, creo que el Botafogo lo ha hecho muy bien y les felicito. Luiz Henrique falando, eu acho que é muito legal a gente ouvir o Luiz falando isso. O Botafogo foi muito bem, porque faz parte de todo esse processo, até de internacionalização da marca, de valorização das peças que o Botafogo tem. E, Fernandão, o Botafogo levanta uma bandeira aí pro futebol mundial, né, cara? Você já tem muita gente de olho. O Luiz Henrique já foi, o Cuiabano já foi, agora o Igor Jesus foi, Jair já foi. Cada vez mais o Botafogo se coloca no cenário mundial, né, Nando? GV, e quem gosta disso tudo é o Textor, né? Porque o Botafogo, a gente sabe que é a SAF e é um modelo de negócio diferente aqui no Brasil. O Textor é um modelo a ser seguido, até porque é um modelo de sucesso. E a gente já falou sobre isso aqui várias vezes, com relação ao sucesso rápido do Botafogo, não só dentro do campo, mas fora também, com relação a trazer jogadores, vender, fazer essa rotação, né? Essa variação de jogadores com frequência e conseguir resultados. Porque não é tão fácil isso acontecer. E aí o Botafogo consegue, depois da saída do Arthur, de Luiz Henrique, de Almada, de Adrielson, de Júnior Santos, trazer outros jogadores e tão rápido já ir construindo, mesmo com aquele delayzinho, né, de início de temporada em abril. O Botafogo começou a encorpar, né, nos últimos meses, né, no último mês, vamos dizer assim, chegou crescendo de produção, de rendimento. Na Copa do Mundo, teve um jogo irregular, a gente tem que falar sobre isso, contra o Seattle. E nesse jogo contra o Paris Saint-Germain, o Botafogo foi extremamente eficiente, tática e fisicamente. A gente tem que ser claro aqui, você foi muito bem quando disse que não dá para ficar sentado no resultado achando que ganhou o Paris Saint-Germain, resolveu os problemas da Copa do Mundo e da temporada. Não. É bom, é uma injeção de ânimo, a gente sabe da dificuldade que vai ser o próximo adversário, porque quando você vence um cara muito sólido, né, como você falou, o time que jogou o melhor futebol no mundo na última temporada, você traz para você uma responsabilidade muito grande, porque os outros vão se preparar melhor contra você, os outros vão vir contra você, tentando fazer com que você seja o próximo time a ser batido. Como eu falei ontem, que era o Paris Saint-Germain, hoje é o Botafogo. E esse jogo do Atlético de Madrid é um jogo muito importante para consolidar o espírito do Botafogo, de solidariedade, de união, de comprometimento e competição. Porque o que fez o Botafogo vencer o jogo ontem, é óbvio que a qualidade dos jogadores funciona, o entendimento tático dos jogadores funciona, o espírito físico, beleza. Mas a vontade de vencer, a solidariedade entre eles, né? O comprometimento tático e físico fez o Botafogo vencer esse jogo. E eu espero que continue com esse mesmo pensamento, porque o futebol moderno, ele é desse jeito. E aí você anexa isso tudo, a qualidade técnica de jogadores interessantes, você tende a estar mais perto das vitórias. Não quer dizer que você vai vencer, como a gente viu acontecer ontem, mas a vitória está mais próxima quando você consegue encaixar essas valências que estão inseridas dentro do jogo, GV. E parabéns mesmo para os botafoguenses, nossos amigos. Meu querido Iberê deve estar vendo, deve estar feliz. Se estiver vivo, né, coitado. Porque do jeito que ele estava ontem lá no Storycast, meu Deus. Ai, meu coração! Bom, vou chamar o VAR agora então. Cadê? Ferinha!
Bota o VAR, ferinha! Gol do Igor Jesus a qualquer momento, 5h20, Felipe Gabriel. Apontou pro QR Code, abriu. Meu senhor, minha senhora, estilo Vivi Romanelli. Botou 100. Pá, Igor Jesus fez o gol. Teu feriadão, Corpus Christi, tá duro, que nem um corpo. Ia tomar agora a vida com biscoito de polvilho? Vai levar a cremosa pra comer um japonês, filho. Vai comer um Hot Philadelphia. Vai comer um yakisoba misto, que o misto é mais caro, né? É camarão, carne e frango, tudo embolado, repolho, cenoura, macarrão hoje, ó, delícia. 5h20, pro homem fazer gol a qualquer momento, tá de brincadeira. Se alguém do Botafogo tem chance de fazer gol hoje, é ele. É, gente, agora sim, aquela divididinha de rede, vou ficar só pro Brasil. Bom, pessoal, então é isso, fico por aqui, tá? Dá uma moral aí. Curte, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ativa o sininho, tá? Tem link para você ir pro Instagram, pro canal reserva, canal principal, tudo aqui na descrição. Dá uma moral pra gente. Botafogo é maravilhoso, cara. Botafogo é uma parada fora de série. Obrigado, meu Deus. Obrigado por ser Botafogo, cara. Obrigado. Vamos partir pro próximo vídeo aí, mais tarde a gente conversa mais. Tamo junto. É Botafogo. Vamos agora ir rumo ao título mundial. E vamos fazer. Agora é loucura. Agora é loucura. Daí pra frente é só loucura. Vamos rumo ao mundial.